Abra sua Bíblia comigo. Deixa eu ver aqui. Mateus 25, nós vamos ler o versículo 34. Meu Deus, eu sei que Deus vai falar com a gente, amém? Uau! Gente bonita, abençoada, povo cheio do poder. 25, 34, todo mundo achou? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, é a tua palavra, viva, poderosa, eficaz, é a verdade do Senhor. A palavra, Senhor, que esmiuça a penha, o martelo que esmiuça a penha. A verdade que transforma, que transporta, que liberta, que estabelece. Senhor, é a tua palavra. A palavra do Senhor que configura a nossa mente, a nossa alma no lugar certo, que nos arranca do deserto e nos transporta para os jardins do Senhor. É a palavra do Senhor viva, Senhor, que consola o abatido, que conforta, Senhor, que está em aflição e que abençoa, Senhor, as mãos do que está necessitado. É a palavra do Senhor que abre portas, Senhor, onde não tem parede e que faz o sobrenatural uma realidade fácil e possível. Nós te agradecemos, Pai, e cremos no teu poder. Pedimos, fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então dirá quem? O rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. João, que palavra, hein, João? Fiquei com vontade de chorar também. Meu Deus. É gostoso, né, misturar o salário com uma mulher que ganha igual a Sara ganha. Vou te falar. Esse João é sábio demais. Né, João? Estou brincando, viu? Eu sei que você falou uma coisa profunda aqui, tão poderosa em Deus. Parabéns, é isso mesmo. É a bênção na família, né? Que palavra. Até me perdi aqui. Mas a Bíblia diz que o reino está preparado antes da fundação do mundo, antes de mim e de você. Há um reino preparado. Esse reino com todas as leis morais, todo recurso, todo favor, toda graça, toda autoridade. Um reino preparado onde vale a pena ser um súdito. Um reino preparado onde vale a pena viver. Um reino de conquista e vitória, e preparado antes da fundação do mundo. Este texto tem uma equivalência com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia a terra prometida. E o Senhor estava dizendo assim que eu vou tirar vocês do Egito e vou dar a vocês uma terra. E se você ler Deuteronômio capítulo 1, versículo 8, está escrito que: eis, portanto, a terra que vos dei, entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Uma terra que Deus deu com juramento. E quando Josué vai entrar na terra, ele diz: você vai fazer esse povo possuir a terra. Agora, é interessante que o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho debaixo da tutela e da autoridade de um líder exponencial. Moisés, o primeiro grande legislador, o primeiro grande líder do povo de Israel. E quando eles chegam na terra, eles não entram. E a Bíblia diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o que a Bíblia está mostrando é que muitos de nós podemos perder a oportunidade de viver o reino agora, e deixar só para a última hora. Na última hora nós tomamos uma posse definitiva do reino, mas o reino de Deus está entre vós, diz a palavra do Senhor. A realidade do reino já é uma realidade plausível para nós. E nós não podemos perder a oportunidade de tomar posse, porque o dar é de Deus, o possuir é do homem. Entrem e possuam, essa é a terra que eu dei por herança, essa é a terra que eu dei com juramento, agora entrem e possuam. Depois de Deus fazer a parte dele, ele já preparou um reino desde antes da fundação do mundo, existe a nossa parte,
de possuir, de nos apropriarmos do que Deus já nos deu, de tomarmos posse do que já nos pertence. Mas o povo morreu no deserto andando em círculos, porque eles nunca tiveram coragem de entrar na terra prometida. Porque eles perderam a coragem, eles não tiveram um ambiente de fé para dizer é nosso, nós nos apropriamos. E a Bíblia diz que aquilo foi transferido para uma outra geração. Agora, a pergunta que nós nos fazemos é, nós também podemos incorrer nesse erro e perder aquilo que Deus já nos entregou? Podemos perder o reino de Deus e viver na terra num ambiente de completa ausência dos favores e valores do reino? Podemos passar pela existência e esperar para que nós nos tornemos vencedores lá no céu? Eu sempre digo que se não houver vencedor na terra, o céu será um ajuntamento de fracassados. Deus nos trouxe para vencer aqui e chegarmos como vencedores no céu. Ao vencedor dar-lhe-ei a vitória aqui. Não que você não seja vencedor no céu, mas lá é a consumação. Aqui é a hora. Aqui é o lugar de tomar posse do que Deus te deu, do que Deus fez para você. Jesus estava com seus discípulos e eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensinou para eles, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você não sabe o que orar, você sabe a oração que Jesus ensinou, que não é uma oração para orar e repetir, mas é um ensino para se viver. Aquele ensino que fala que eu preciso entender que Deus é Pai. Ele é um Pai amoroso e me coloca num ambiente de paternidade. Do Pai se espera receber, todo filho olha para a face do Pai apaixonado, mas também olha para as mãos do Pai, porque nas mãos do Pai sempre tem o recurso do filho. Este texto que nos faz entender que eu sou filho, e no ambiente de filho me faz compreender identidade, porque a palavra identidade vem de idem, busca origem, e eu sou idem com a minha origem, com o meu Deus, é nele que eu me faço pessoa, e é nele que eu firmo a minha identidade. Nos faz entender comunidade, porque ele não é o Pai meu, é o Pai nosso. É o Pai que amplia o alcance e faz com que o outro do meu lado seja digno da aceitação como eu sou. Mas talvez o ápice desta oração seja, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, do jeito que ela acontece no céu. Porque quando a gente não sabe como orar e não sabe qual a vontade de Deus, a gente fala, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu governo, Senhor. Venha o teu reino com tudo que existe no reino. Venha o teu reino com toda a verdade que ele manifesta. Venha o teu reino com toda a graça e todo o favor. Venha o teu reino com a autoridade que lhe é apropriada. Venha o teu reino, Senhor. Porque nós entendemos o que é viver dentro desse reino. E sabe, queridos, eu creio que Deus tem te preparado para receber o melhor do reino. Mas como disse a Bíblia diz assim, e então o rei dirá. O reino pressupõe um rei, configura governos, leis, cultura, recurso. E quando nós entendemos isso, então nós entendemos o que Jesus veio manifestar. Porque Jesus viveu pregando a mensagem do Evangelho do Reino. Ele sai da sua tentação no deserto, e a Bíblia diz que quando ele sai de lá, cheio da virtude do Espírito Santo, ele sai pregando o Evangelho do Reino. Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Jesus não era arrependei-vos porque o inferno é quente. Arrependei-vos porque o capeta vai fazer mal. A mensagem dele era dizendo, arrependei-vos porque tem um reino onde vale a pena viver a vida, onde vale a pena passar a eternidade. Arrependei-vos porque chegou o reino, arrependei-vos. Porque Deus tem uma história para você que vale a pena ser vivida. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino,
curando as enfermidades, moléstias entre o povo. Lucas 4, 42. Sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão o procurava e chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, disse-lhes: também é necessário que eu anuncie a outra cidade o evangelho do reino, do reino de Deus, porque para isto fui enviado. Jesus disse: eu vim aqui para pregar para eles que não se acomodem em uma vida religiosa, porque existe um reino a ser conquistado e uma vida a ser vivida que vale a pena. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eternidade não equivale a tempo de vida somente, porque segundo a Bíblia, quem for para o inferno também vai viver tempo. Não é o tempo, é a qualidade. Porque só tem vida onde tem Deus. Agora, para que nós tomemos posse definitiva do reino, nós precisamos dar alguns passos. Primeiro, reconhecer o rei. Reconhecer o rei. O ladrão na cruz olhou, e enquanto todos zombavam e diziam: se tu és o Cristo desta cruz, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Certamente a maior conversão de todos os tempos. Era fácil se converter a um Jesus que ressuscitava os mortos, que curava os enfermos, que limpava os leprosos, que dava vista aos cegos. Mas este homem se converteu a um Deus semi-morto. Ele viu no Cristo desfigurado o que os apóstolos não viram no Cristo transfigurado. Os apóstolos diziam: agora você está bem, Senhor, porque apareceu Moisés e Elias. Diz a Bíblia que uma nuvem os cobriu e a voz de Deus interrompeu. Disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vez por outra nós nos perdemos sem reconhecer o rei. Aquele moço viu um rei coroado de espinhos. Ele viu Deus onipotente em um homem impotente. Reconhecer o rei é mais do que saber que Cristo existiu, que Jesus passou, porque como figura história ele rachou a história do mundo, é antes de Cristo e depois de Cristo. Ele não pode ter equivalência com Dom Pedro I, Tiradentes. Acreditar nessas coisas é possível, mas você precisa saber quem ele é, muito para além de um fato histórico. Ele é o Deus encarnado, a pessoa mais importante de toda a eternidade. Mais que isso, ele é o Pai da eternidade. Bartimeu enxergou o cego na beira da estrada: Jesus, filho de Davi. Ele não olhou e pensou: acho que é um curandeiro passando. Quando sabia que Jesus estava passando, ele disse: eu sei quem você é, uma profecia, uma palavra. Eu sei quem você é, a raiz de Jessé. Você é o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor de quem entende, o clamor de quem reconhece o rei, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E uma multidão que parecia enxergar só dizia para ele: cala-te, enquanto ele, que era o cego, estava vendo o que ninguém mais estava vendo. O rei está passando e eu não posso me calar. E o clamor de Bartimeu fez a comitiva parar e trouxe a cura e o milagre para Bartimeu. A mulher samaritana volta para casa depois de não conseguir pegar a água. Chegou no poço frustrada, uma vida em decadência que ela levou para tirar água ao meio-dia, quando o sol estava a pino, para não encontrar com ninguém, mas naquele poço estava Jesus. E ela chega no poço e Jesus começa a conversar com ela, e ela está rejeitando Jesus. Ele fala: vai chamar o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz: você disse muito bem, você teve 5 e o que agora tem não é o seu marido. Aquela mulher deixa o cântaro dessedentada, não tem mais por que buscar a água. Volta para a cidade e diz: venham ver o homem que falou toda a minha vida. Foi apenas uma sentença. Foi apenas uma sentença, mas toda a vida daquela mulher cabia, toda a vida machucada, frustrada, deprimida, cabia em uma frase. Você tem esperado encontrar um amor, você tem encontrado ser validada, você tem esperado ser aceita, você tem esperado achar na sua vida um destino, e você nos braços de tantos amores, se sentindo frustrada, abatida,
E ela diz: venham ver o homem que falou a minha vida toda, falou tudo o que eu tenho feito em uma única frase: certamente este é o Cristo. Não dá para se apropriar do reino sem reconhecer o rei. Segundo, você precisa enxergar o reino. Não adianta enxergar o rei e não enxergar o reino. Tem gente que já conhece o rei, mas ainda não viu o reino. Nicodemos foi à noite as furtadelas encontrar-se com Jesus, porque sua classe era muito alta. E chega perto de Jesus e diz: Senhor, eu sei que o Senhor é mestre, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz. O Senhor veio de Deus, se Deus não for com ele. E aí então Jesus diz para ele: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você quer conquistar o reino de Deus, você precisa primeiro ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Porque a filosofia quer melhorar a sua mente, alterar seus pensamentos. A sociologia quer te habilitar para relacionamentos. A psicologia quer armazenar um conteúdo melhor dentro de você. Cada um quer resolver uma parte, mas a Bíblia veio para você nascer de novo. E a palavra do Senhor diz como Ele faz isso. Ele diz que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, uma vida nova que vale a pena ser vivida. Uma vida nova, uma vida nova. Dá para viver com religião, a religião te acomoda e te confina para ser melhor. Mas o Evangelho te transforma. Transforma o que você é. Transforma toda a paralisia espiritual e coloca uma vida dinâmica de Deus dentro de você. Isto é nascer de novo. O Evangelho não apenas te aponta o que fazer, mas te transforma para ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. O povo entrou na terra prometida e viu os gigantes, mas não viu a terra. Tem gente que está na igreja e vê a religião, mas não consegue ver o reino. E foi porque eles puseram o foco nos gigantes, enxergaram os gigantes, que eles não puderam enxergar o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode ver. Porque o reino de Deus, diz a Bíblia, não vem com visível aparência, e o que não vem, o que é invisível, só pode ser visto e discernido por aqueles que são espirituais, porque o homem espiritual discerne bem todas as coisas, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Nicodemos insistiu, disse para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele começa com ver, mas depois ele transita para o entrar. Você vai enxergar o reino, mas tem um outro passo. Você precisa invadir. É meu, Senhor, tomo posse, eu estou entrando no reino. Eu estou pisando nessa terra. E Jesus continua dizendo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você já visualizou agora, você precisa de um outro ato, água e Espírito. Seu espírito foi recriado. E agora você precisa ser batizado. Porque tem coisa que começa em Deus e continua em nós. Quando você participa da ceia, você faz uma celebração. A ceia é um memorial. Quando você se batiza, você faz um ato profético. Você morte para o mundo, sepultamento nas águas batismais e ressurreição para uma nova vida. Essa parte é decisão sua. Eu não sei se eu batizo, se eu não batizo, se eu não conseguir. Você vai entrando no reino e vai tomando posse, vai vencendo e Deus vai fazendo a obra. O que a gente precisa é de revelação, porque se a gente só entra na água, entra um pecador molhado, um pecador seco e sai um pecador molhado. É o discernimento que faz as coisas espirituais serem espirituais. É a compreensão que eu estou ali para deixar aquela vida velha e viver uma vida nova. Faz toda a diferença.
Você entra no reino, e isso equivale à mudança de valores, equivale à renovação da mente, equivale a avançar na fé. Você entra no reino e Deus muda a sua mente, porque Deus não pode mudar a sua vida enquanto não mudar a sua mente. Tomar posse do reino é uma mente nova. Terceiro, possuir o reino equivale a realinhar prioridades. Olha o que está escrito. Lucas 12, 31 a 35. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque nosso Pai agradou dar-vos o reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não fique correndo atrás da bênção, porque a bênção vai correr atrás de você, porque é o nosso Pai. Ó pequeno rebanho, não tema, porque é o nosso Pai agradou dar-vos o reino. Foi a vontade dele, foi o desejo dele, agradou o coração dele, dar o reino a nós. Meu querido, você precisa ter coragem de dizer: eu vou realinhar as minhas prioridades. Eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero que seja prioridade para mim. Eu quero que seja o mais importante para mim. Eu quero viver no reino, eu quero andar no reino, quero transitar. Amém, em nome de Jesus. Quarto, aplicar uma verdadeira energia. Aplicar força. Aleluias, Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam deles. Violência ao reino dos céus. A Bíblia diz que nós precisamos praticar disciplinas espirituais. Eu não vou jejuar porque eu estou com fome. Quem não está? A carne grita na hora do jejum. Tem gente que faz jejum até a água do café ferver. Eu não vou ler a Bíblia, porque é o demônio, pastor, me dá um sono. Não, a leitura desacelera a mente. Quer dormir bem? Leia a Bíblia antes de dormir. Vai dar sono sim, mas te tira do celular que nos acelera a mente, te tira do tablet, do computador que acelera a mente e desacelera você. E te põe no lugar de poder dormir profundamente e dormir debaixo da palavra de Deus. Ore. Hoje eu estava vendo o cara dizendo, é ciência, não é religião. A oração faz com que o córtex cerebral central, frontal, que receba muito mais sangue e desenvolva em nós a capacidade de tomar decisões. A meditação te tranquiliza, te acalma, mas a oração te habilita para tomar decisões. Ele falou, eu não estou falando de religião, estou falando de ciência. Sansão estava no pior momento da sua vida, tinha detonado com a história dele, cego, cabeça raspada, estava rodando no lugar de um animal, em um moinho, e agora naquele pior lugar, eles dizem, para piorar, chamem Sansão porque vai ter uma festa. Vai ser feita na casa de Dagon, um demônio daquela época, um deus pagão. Tragam Sansão para nos alegrar na festa. Sansão chega cego, todos os inimigos estão zombando, jogando coisas nele. E de repente Sansão diz para o menino que o está conduzindo, diz para ele, me leva no lugar, nas colunas que sustentam essa casa. A gente tem que identificar as colunas que sustentam o fracasso na nossa vida. Porque de vez em quando a gente está vivendo um fracasso tão terrível e a gente fala, vamos mudar a cortina, vamos pintar a parede, um branco gelo vai melhorar. Me leva nas colunas que sustentam essa casa. E a Bíblia diz que Sansão, chegando às colunas, se inclinou e pôs força. E eles zombavam dele. O Espírito do Senhor tinha se retirado, Sansão estava fraco. Mas ele começou na força humana, ele se inclinou e ele pôs força contra colunas que ele não podia derrubar, mas eu imagino que de repente ele sentiu aquelas mãos poderosas sobre as mãos dele, aquela força voltando, o Espírito Santo sobre ele, Sansão derrubou aquela casa. E foi uma derrota para o inimigo, e Sansão disse, eu prefiro morrer do que viver em fracasso.
Eu lembro quando o Wolfgang começou ministerialmente, ele começou lendo a Bíblia, 20 capítulos. Em alguns momentos ele leu 40 capítulos da Bíblia. E eu me lembro que um dia uma irmã me chamou ali naquele canto e falou comigo assim: pastor, eu tive uma visão com aquele filho seu do nome difícil. Eu falei, não é difícil não. Você fala, vou ficar, tira o vou ficar e põe vou ficar, fica fácil. Ela disse, eu vi as mãos dele machucadas. E o Senhor disse, ele começou na força humana. Eu vi ele dando murros, pastor, como se fosse numa parede. E Deus diz, mas agora eu vou colocar ele no meu poder, para ele ver o que eu vou fazer. Eu vi um anjo enorme, pastor, com uma vara de medir enorme. E ele começou a medir, e ele disse, está gravado, eu pedi para repetir, gravei, mas eu não me lembro tão claramente. Diz que o anjo ia medindo, e virava aquela vara e media mais uma vez, e media uma outra vez, e ela disse que o anjo foi ficando pequenininho e longe, ainda ele estava medindo e medindo o que Deus ia fazer. Às vezes começa na força humana, mas termina na força de Deus. Termina na força de Deus. Se você põe força naquilo que agrada o coração de Deus, Deus vem em seu favor para te ajudar. Se você põe força num projeto com Deus, Deus vem em seu favor para te ajudar. E você vai tomando posse do reino. E este texto de Lucas 21, 19, diz assim: na vossa paciência possuí as vossas almas. Meu Deus, parece que esse texto nem estava escrito lá. Eu vou ler de novo. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Tem outra tradução que diz na vossa perseverança. De quando em vez eu olho para mim mesmo e falo, o meu problema não é o diabo. O diabo é o inimigo vencido. A Bíblia diz que ele já está julgado e condenado. E embora ele ainda esteja atormentando e prejudicando a gente em tantas coisas, mas ele já está condenado. O meu problema tem a ver com o cara que eu encaro no espelho. E muitos de nós têm uma crise muito grande porque a gente ainda não conquistou a nossa própria alma. A gente ainda não possuiu a nossa própria alma. A Bíblia diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a alma não significa necessariamente para o inferno. Pode ser. Mas também significa se desconfigurar, se perder de si mesmo. Perder-se nas suas emoções. A alma é a sede das emoções. É se perder e não se construir emocionalmente. Gente que vive em crise por tudo e com tudo. Gente que tem medo de morrer e medo de ficar velho. Escolhe. Gente que vive triste, acordei triste. Outro dia vi uma pessoa falando, está triste, abraça o sapato. O sapato consola. Eu podia ter poupado vocês. Mas você sabe, queridos, que tem gente vivendo uma crise de alma tão terrível. Sofre por coisas que inexistem, por dores que não vieram, por medos e temores. Tem gente sofrendo por fantasmas, assustados. Eu vi a história de um homem que procurou um psicanalista e disse, não sei mais o que eu faço, doutor. Eu estou há 6 meses sem dormir. Mas por que você está sem dormir há 6 meses? Eu tenho tido pavor. Eu penso que tem alguém dormindo debaixo da minha cama. E aí, eu fico com tanto medo que eu vou dormir debaixo da cama para garantir que não tem ninguém lá. Aí eu fico agora, ele está em cima da cama, eu passo para cima da cama, eu passo para debaixo da cama, eu passo para cima da cama, a noite inteira e eu não durmo. E o psicanalista falou com ele, olha, isso tem cura. São 2 anos de terapia. E depois de 2 anos, você vai estar curado. Quanto que é por mês? R$250. 250? Sumiu o homem. Aí encontrou com ele alguns dias, disse, você sumiu? Ele falou, eu fiz a conta.
250 por semana, 1.000 por mês, 24 meses, 24 mil. Meu vizinho me curou por R$10. Seu vizinho te curou por R$10, o que ele fez? Cerrou o pé da cama. Ninguém dorme debaixo da minha cama mais, não cabe. Tem gente sofrendo tanto, gente, por fantasma que ele inventou, por crise que ele inventou. Tem gente sofrendo por coisas que ele construiu na própria mente. Mas para você conquistar o reino, você precisa aprender a possuir domínio próprio, resiliência, capacidade de lidar com dias difíceis, com pessoas difíceis, lidar com desafios. Pessoas difíceis podem ser um presente de Deus para você, para lapidar quem você é. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para lapidar quem nós somos. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo com seu amigo. Vencer batalhas internas, medos, emoções descontroladas e amores tóxicos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Deus, a Cristo é agradável a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para os outros. Você sabe, irmãos, por que Deus te pôs no reino? Porque quem está no reino tem um poder de influência. Jesus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça, é comunidade, é servir uns aos outros. E a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou o fermento e escondeu em 3 medidas de farinha. Mas a palavra do Senhor também diz assim, Jesus falou, adverti-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos perguntaram, o que é isso? Ele disse, a doutrina, a influência. Tem tanta influência do mundo para prejudicar a gente. Tem tanta influência de fora para prejudicar a gente. Mas a Bíblia diz que quem está no reino também tem a capacidade de ser o fermento, de influenciar, de fazer a diferença, de moldar corações e de trazer aquela paz que só quem conhece sabe. Viva com bom humor, com bom senso, com bom caráter. Oh, tem coisa melhor do que o bom humor, acordar de bom humor. Não é bom? Oxi. Se acordar e dizer, Deus, eu dou nome a esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegria, paz, provisão, prosperidade. Quando você acorda acreditando que a vida vale a pena, não é verdade? Acorda e dá aquele beijo na esposa. Fala, você pode escovar os dentes, amor? Bom humor, bom senso e bom caráter. Para concluir, não adie para o último dia a percepção do reino. Não espere a volta de Jesus para desfrutar aquilo que nos foi entregue. Tome posse, pois o dar é de Deus, eu possuirei do homem. Não espere Jesus voltar para dizer, olha, entrem, tome posse do reino. Todo mundo vai fazer. Mas antes dele voltar, uma turma muito grande vai entender e vai se apropriar do reino. Jesus veio pregando a mensagem do reino. E você precisa tomar posse. Porque onde você chegar, o reino vai chegar com você. Os céus sobre a sua cabeça vão alterar o ambiente que você pisar. Ao seu redor vai florescer. Deus vai te abençoar, porque quem anda no reino de Deus, anda debaixo da unção e da presença de Deus. A bênção vai te seguir. O favor de Deus vai estar sobre a sua vida. E Deus vai fazer o melhor. Pastor, então eu não vou ter luta. Não dá nem para ter vitória sem ter luta. Todas as lutas que vierem, você vai vencer. A Bíblia diz assim, que Deus não nos deu uma luta maior do que nós podemos suportar. Antes, com a luta, Ele nos dá o escape. Deus já planejou para você a vitória em toda e qualquer luta. Deus já projetou o seu sucesso. Deus já planejou, Deus já escreveu as últimas páginas a seu respeito. Porque nas últimas páginas da Bíblia está escrito vencedor,
vencedor, vencedor. E na sua história, Ele não escreveu diferente. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.